Olá, boa tarde. Semana começando e o NT Sul também já vem chegando para trazer as principais informações para você. Confira agora os destaques de hoje. Prefeitura começa a fiscalização nos estabelecimentos de Cachoeira do Sul para saber se as empresas entregaram os laudos de teste Covid exigidos. Mais de 1.300 pessoas foram vacinadas no fim de semana e a imunização continua em 6 postos do município. Pessoas recuperadas da Covid-19 ficam com sequelas e nós vamos mostrar como os profissionais da fisioterapia tiveram que se reinventar para atender esse grupo. E na entrevista do dia, a gente fala sobre como vai ser esse inverno. Começou hoje. Muito frio? Tem previsão de chuva e enchente? A gente traz todos os detalhes. E você que está nos acompanhando aqui na Novo Tempo, está preparado para o frio? Curte o inverno ou prefere o tempo um pouquinho mais quentinho? Envie a sua opinião para o nosso WhatsApp, o número é o 51997697129. Ou então comente lá na nossa transmissão do Face em facebook.com/TV Cachoeira. Participe do nosso jornal porque a gente abre espaço para a sua opinião, para você fazer o NT Sul com a gente. A edição de hoje já está no ar. A gente começa atualizando para você os números da Covid-19 em Cachoeira do Sul. O município teve mais 6 óbitos de pacientes com a doença nos últimos 3 dias. 4 foram registrados no boletim do final da tarde de sexta-feira e 2 no sábado. 4 vítimas foram mulheres com idades de 56, 57, 59 e 88 anos. Os outros 2 falecimentos foram de homens de 56 e 60 anos de idade. Apenas um desses óbitos ocorreu em Cachoeira do Sul. 5 pacientes estavam internados em hospitais de outras cidades. E nesses 3 dias, a Secretaria Municipal da Saúde também registrou mais 135 novos casos confirmados de coronavírus. O maior número foi no sábado, 54. Outros 118 cachoeirenses foram listados como suspeitos e 97 tiveram o diagnóstico negativo no teste Covid. Cachoeira teve também 71 registros de recuperados na sexta-feira, 92 no sábado e 44 no domingo, totalizando 207 nesses dias. O município chega a 9.910 casos confirmados e 114 seguem como suspeitos. 8.173 foram descartados e 9.205 estão recuperados. 162 foram a óbito com a doença na cidade. No momento, Cachoeira tem 543 casos ativos de coronavírus. E olha, inicia hoje a fiscalização nas empresas com atividades presenciais aqui em Cachoeira do Sul. Vão ser 4 equipes na operação que pretende fiscalizar todos os estabelecimentos que atuam em contato com o público. A verificação é para saber se as empresas entregaram ou não os laudos de teste Covid exigidos pela Prefeitura de Cachoeira do Sul. Bernardo Miller está na nossa redação, está chegando agora para trazer detalhes sobre essa operação, sobre o fim do prazo, para a entrega, portanto, desses laudos. Bernardo já com a gente na tela. Seja bem-vindo, Bernardo, boa tarde. Como é que vai funcionar aí essa fiscalização? Tudo bem, Daniel? Boa tarde para todo mundo. Um bom inverno nessa segunda-feira. Bom, essa segunda semana ela inicia um pouco diferente aqui no município de Cachoeira do Sul, porque a fiscalização ela vai voltar às ruas do município, principalmente nessa verificação do comércio aqui de Cachoeira do Sul. Na sexta-feira encerrou o prazo da Prefeitura de Cachoeira do Sul, que, digamos assim, viabilizava a entrega dos testes, os laudos de Covid-19 junto à Prefeitura de Cachoeira do Sul, essas devolutivas por parte das empresas. Então esse prazo encerrou na sexta-feira. E a partir de hoje, já nas primeiras horas do dia, 4 equipes com 2 pessoas cada percorrem as ruas de Cachoeira do Sul. Essa fiscalização inicialmente começa na rua 7 de setembro, centro de Cachoeira do Sul, onde tem um fluxo bastante grande e principalmente um número expressivo de lojas e estabelecimentos aqui no município de Cachoeira do Sul. Então essa fiscalização começa no centro do município. Até a sexta-feira, Daniel, cerca de 1.436 laudos
de Covid-19 foram entregues juntamente à Prefeitura, em torno de 420 somente na sexta-feira. Então essa fiscalização que começou hoje pela manhã, ela percorre inicialmente a Rua 7 de Setembro e a expectativa por parte da fiscalização e quem coordena toda essa operação é realizar cerca de 50 visitas todos os dias. Como vai funcionar? A fiscalização vai bater na porta dessas pessoas que atendem presencialmente, isso loja, pessoas que atendem individualmente aqui no município de Cachoeira do Sul. Essa fiscalização, esses agentes chegam no estabelecimento, pedem essa comprovação por parte dos testes, se tiver tudo ok, a pessoa segue trabalhando. Quem decidiu não entregar nem a primeira remessa, nem a segunda, a fiscalização tem o direito de fechar esse estabelecimento por 3 dias. Caso a pessoa não faça essa devolutiva dentro desse período, aí novamente ocorre o fechamento dessa empresa e ainda uma multa que pode variar de R$ 700 a R$ 2.100, dependendo se esse estabelecimento é reincidente. Uma situação importante, Daniel, se a pessoa declarou ter, por exemplo, 10 funcionários em atividade na sua empresa e quando a fiscalização chegar tem 12, 13 pessoas trabalhando, esse proprietário ele vai ser autuado com uma multa e posteriormente precisa também fechar o seu estabelecimento e colocar em dia essas questões relacionadas ao decreto número 55. Hoje eu conversei com o secretário de obras aqui do município, Luciano Lara, que é o responsável por essa fiscalização, e ele trouxe detalhes sobre essa operação que iniciou na manhã de hoje aqui no município em virtude do cumprimento do decreto número 55 aqui no município de Cachoeira do Sul. Vamos acompanhar. Começará pela Rua 7 de Setembro e serão fiscalizados todos os estabelecimentos. Serão 4 duplas da equipe da fiscalização, né? Inclusive coordenado pela Fabiane, que é fiscal de posturas também. Serão todos eles visitados para ver se estão de acordo com o que diz o decreto municipal. Serão multados os estabelecimentos que já entregaram o alvará Covid, esse que é uma licença de funcionamento do Covid, que, por exemplo, tiver entregue, tenha 10 funcionários e na hora da fiscalização chegar lá esteja com 12, 13 pessoas. Então, não justifica já não terem levado dessas 12, 13. Então, serão autuados. E a multa vai variar de 10 a 30 URMs, que dá em torno de R$ 750 a R$ 2.100. A abordagem será igual para todos. Entretanto, esses que não entregaram nada de documentação junto ao DVA, eles serão interditados. Interditados por 3 dias. E aí, na sequência, se for reincidente, aí multa. Aí multa e reinterdição, né? Bom, tá aí, portanto, o secretário Lara, né, reforçando o que o Bernardo já trouxe aí, falando sobre o rigor dessas fiscalizações que estão começando hoje aqui em Cachoeira do Sul. Bom, Bernardo, eu preciso te perguntar também sobre a fiscalização das casas, aquelas referentes às pessoas que testaram positivo, né, para o coronavírus, que precisam ficar em isolamento. Tem levantamento desses números? Porque teve muita gente espertinha querendo, vamos dizer assim, mesmo com o laudo positivo, vou na lotérica, vou pagar uma conta e saindo de casa, né? Sim, Daniel. Antes de responder esse questionamento, é importante salientar que ainda na sexta-feira à tarde, a Prefeitura reverteu a liminar por parte do Sinmetel, que é o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas aqui de Cachoeira do Sul, que entrou com essa liminar e a Prefeitura conseguiu então reverter essa questão juntamente ao Tribunal de Justiça do Estado, reverteu essa liminar, então isso vale para todo o comércio. Ainda na semana passada, a Prefeitura conseguiu essa resposta positiva com a liminar feita pela CDL aqui de Cachoeira do Sul, então todas essas medidas valem para o comércio e também os atendimentos presenciais aqui de Cachoeira do Sul. Sobre essa questão da fiscalização, que é, digamos assim, mais próxima das pessoas e principalmente com essa fiscalização volante, hoje fechou no final de semana, em torno de 18 dias dessa fiscalização e no total de 2.586 visitas em domicílios
para essas pessoas que estão com suspeita ou que contraíram a Covid-19 aqui em Cachoeira do Sul. E dentro desse levantamento, Daniel, cerca de 206 não estavam em isolamento social estipulado pela Prefeitura e, claro, essa regra vale principalmente nessa questão que essa fiscalização ela foi incorporada juntamente à comunidade de Cachoeira do Sul para controlar esses elementos que não conseguem manter o isolamento. Até no final de semana, uma pessoa em situação de rua foi detectada por essa fiscalização, ela estava com suspeita e aí a fiscalização ela acabou convocando a STAS para remover essa pessoa que estava em convívio social, enfim, transitando pela rua aqui de Cachoeira do Sul. Então, nesses 18 dias, pouco mais de 2 semanas de fiscalização, cerca de 2.500 visitas foram realizadas. Isso baixou bastante esse percentual de pessoas que estavam circulando. Até a própria Prefeitura divulgou no final de semana uma nota e até citou um exemplo de uma mulher que estava, em princípio, trabalhando e positivada para a Covid-19, ela estava cumprindo as suas atividades normais e ela deveria estar em casa, em domicílio, cumprindo o isolamento social. Então, esse foi um exemplo citado. A Prefeitura, a fiscalização, no caso, teve que convocar a Brigada Militar para advertir essa pessoa aqui em Cachoeira do Sul. Esse é mais ou menos o resumo dessa fiscalização mais próxima, essa fiscalização volante de pessoas visitando as casas, e a segunda-feira marcada então pela fiscalização no comércio e atividades presenciais aqui em Cachoeira do Sul, Daniel. É isso aí, obrigado Bernardo pelas informações. Eu acho que o caminho é esse aqui em Cachoeira, né? A Prefeitura precisa apertar a fiscalização, manter em isolamento, ter a certeza de que quem está positivo para a Covid esteja cumprindo o isolamento, para que os números possam diminuir, para que as internações diminuam e para que a gente saia dessa situação tão complicada da pandemia aqui no município. E agora vamos continuar acompanhando também essas fiscalizações no comércio, né, que são importantes. Teve várias idas e vindas com liminares, agora praticamente todas caíram, né? Tem só uma em relação ainda a postos de combustíveis que está mantida, mas no geral, quem está trabalhando presencialmente tem que ter testado negativo, né, para a Covid-19, com exceção daqueles que já estão vacinados, portanto, contra o coronavírus. Bernardo, obrigado pelas informações, uma boa tarde para você. Ok, Daniel, obrigado. Uma última informação, acho que é importante a gente talvez trazer um pouco desse número, principalmente a Prefeitura ela não tem um número exato de CNPJ ativos aqui em Cachoeira do Sul, mas em torno de 4.000, mais ou menos, a Secretaria de Indústria e Comércio estipula, e até o momento 1.500, 1.436 laudos entregues é o número preciso até essa última sexta-feira, então um percentual bastante grande de estabelecimentos que adotaram essa medida da Prefeitura aqui de Cachoeira do Sul. Forte abraço. Obrigado, Bernardo. Fica a dica para quem ainda não fez o seu teste, né? A empresa que ainda não fez isso, tem que acelerar, né? Para evitar essas sanções, essas penalidades que a gente está destacando aqui. Bom, e a Prefeitura de Cachoeira do Sul publica amanhã um novo decreto que autoriza o funcionamento do ramo de alimentação até às 10 da noite. A nova norma permite o funcionamento de restaurantes, lancherias, pizzarias e similares nos formatos de teleentrega, pegar e levar e presencial, sendo permitido o ingresso dos clientes no local até às 9 da noite, com limite para encerramento das atividades presenciais e saída dos clientes às 10 horas. Às 22 horas, né? Das 10 horas até a meia-noite está permitido exclusivamente teleentrega. Os estabelecimentos devem ainda respeitar as regras, que são as seguintes: mesas para no máximo 4 pessoas, atendimento apenas para clientes sentados e lotação máxima de 25% da capacidade do local. O sistema de buffet está autorizado mediante o uso de máscara e luvas, devendo ser respeitado também o distanciamento interpessoal mínimo de 1 metro nas filas. Seguem vedados happy hour, confraternização, bares noturnos, pubs e similares, assim como música ao vivo ou música mecânica, por enquanto ainda não podem estar sendo praticadas, né?
Bom, e grande parte das pessoas que enfrentaram a Covid-19 e se recuperam ou se recuperaram não saíram ilesas desse processo. De cada 10 pacientes, ao menos um sofre e precisa tratar algum tipo de sequela ou sintoma que pode persistir por meses. E nessa etapa da recuperação, os profissionais da fisioterapia estão sendo muito requisitados. Inclusive, para atender essa nova demanda, esses profissionais também precisaram de mais estudos, de mais pesquisas e de reinvenção. A dentista aposentada Sônia e o supervisor de mineração Rudimar não se conhecem e, mesmo assim, têm coisas em comum. Os dois tiveram Covid e, além de serem pacientes do mesmo fisioterapeuta, possuem como meta a plena recuperação da capacidade física e pulmonar afetadas pela doença. Eles integram o crescente grupo de pessoas acometidas pelo que está sendo chamado de síndrome pós-Covid, caracterizada por sequelas ou persistência de sintomas até 3 meses depois de recuperados. A Organização Mundial da Saúde estima que, de cada 10 pacientes, um é afetado por sintomas como arritmia, perda de memória, dificuldade de raciocínio, cansaço, dores, depressão, queda de cabelo. Durante testagem na empresa, em 22 de abril, o Rudimar positivou para a Covid. Logo, ele teve febre, dor no corpo, tosse e 7 dias depois foi levado direto da UPA para o hospital. Já estava com 60% do pulmão comprometido. Precisou de intubação durante 27 dias, quando, segundo conta, perdeu a noção de tudo. Ele superou a doença, saiu do hospital, mas com o corpo diferente, alterado. Fiquei sudorético, bastante suor aí. Qualquer horário do dia, de noite, quando estou dormindo, tenho que acordar 2, 3 vezes aí. Dor nas articulações, no corpo e cansaço. Qualquer esforço a mais que eu faça, eu tenho que parar, fazer um trabalhinho de respiração, voltar ao normal para poder seguir assim. A musculatura ficou muito debilitada, então fraqueza nas pernas, nos braços, isso aí também fiquei, mas isso já evoluiu bem também. A Sônia é adepta de viagens e caminhadas de longa distância. E foi durante o percurso de Caravaggio, entre Canela e Farroupilha, em novembro de 2020, que a Covid se apresentou a ela. Soube que não estava bem a partir de desconforto na garganta e sensação de cansaço. Desistiu do desafio e voltou. Soube de outras pessoas do grupo com Covid. Quando positivou, se tratou em casa por cerca de 2 semanas, quando precisou de hospital, onde ficou por 5 dias. Depois da alta, começou a perceber queda de cabelo, cansaço e sudorese. Desde então, a fisioterapia tem sido amparo para se restaurar física e psicologicamente. Poder correr é uma conquista da Sônia somente depois que ela começou a fazer fisioterapia. Sônia, teu prazer maior sempre foi longas caminhadas, né? Agora, com a fisioterapia, tu já consegue até correr. Como é que está sendo essa conquista para ti? Está sendo uma luta diária. Todos os dias eu faço fisioterapia, exatamente para isso. Para recuperar o fôlego e estar apta a voltar a caminhar. E a ser feliz. O Robson é fisioterapeuta há 28 anos e reconhece que, mesmo com toda a experiência que tem, precisou se reinventar e aprender muito para tratar as sequelas da Covid nos pacientes, que a cada dia surgem no consultório. Atualmente, são 10 em atendimento. Nós tivemos que nos reinventar, digamos assim, né? Porque são pacientes novos, são pacientes que nem todos têm o mesmo sintoma, as mesmas sequelas, né? E isso é um ramo novo, é uma doença nova, né? Uma epidemia nova para nós. Então, nós a todo dia temos que estudar mais, nos superarmos em termos de tratamento para dar o melhor para o paciente. Cada paciente nos traz um desafio diferente. E isso nos faz crescermos como área da reabilitação e como profissionais também, né? Nós crescemos e aprendemos junto com os nossos pacientes. O Robson explica que os pacientes pós-Covid, mesmo com sintomas já conhecidos, precisam de tratamento diferenciado pela ação agressiva do vírus no organismo. Ele é muito agressivo, né? Esses pacientes chegam a perder 70%
80% de sua capacidade pulmonar. Então, se torna uma patologia mais agressiva a nível cardiorrespiratório, né? E isso requer tratamento, condutas, né, que diferenciam um pouco das outras questões respiratórias. Os próprios exercícios musculares que se faz, nós temos todos que ter um parâmetro em cima da capacidade cardiorrespiratória. O nível de exigência é diferente. Eu tenho um tremor que não passa, a minha visão ficou prejudicada, eu caminho bem assim, devagar ainda, né? Mas perto do que eu saí do hospital, eu melhorei 80% assim, com a fisioterapia. Há poucos dias, a colega Gabriela Belo contou a história da Luciane. Ela se recuperou depois de 23 dias na UTI Covid e processo de intubação. A Jaqueline cuida dela aliando técnicas de fisioterapia com o método Pilates. A situação grave e diferente exige enfrentamento diferente. O método Pilates em si, ele trabalha muito essa questão da respiração, a gente estimula muito, né, o sistema respiratório durante a execução dos exercícios, onde a gente está tentando recuperar essa força muscular, aumentar a massa muscular também que ela perdeu em função do peso, que ela perdeu muito peso quando ela estava hospitalizada, recuperando as amplitudes de movimento, a gente trabalha muito o ganho de mobilidade que ela perdeu nesse período que ela ficou imóvel, parada em cima da cama, restabelecendo também outras capacidades funcionais, melhorando também a questão do equilíbrio. Ela também apresenta muito cansaço, muita fadiga muscular, tremores, né? Dependendo do movimento que ela vai fazer, na segunda, na terceira repetição ela já treme e não consegue mais manter o controle motor em função das sequelas da Covid. No caso da Lu, por exemplo, é uma mulher que naturalmente, se ela não tivesse Covid, é uma paciente que eu receberia aqui com outro tipo de condicionamento físico, onde o trabalho seria muito mais fácil, a abordagem seria muito mais fácil. A Lu é uma paciente nova, com 45 anos, que chegou com um quadro de uma paciente de 80, né? Se for falar assim, questão de limitações respiratórias, funcionais, motoras, o quadro dela veio muito mais grave, assim, em relação ao que seria compatível para a idade dela numa pessoa que não teve Covid. Lembram dos nossos cases lá do início da reportagem? Pois o Rudimar já está retornando ao trabalho, mas seguirá com a físio até se recuperar plenamente. Já a Sônia também seguirá com o tratamento para em outubro retomar a caminhada de Caravaggio e novembro, em Goiás, se desafiar por 15 dias em 15 quilômetros diários. A Jaqueline é ciente de que o acesso a tratamentos ainda não é universal. Ela participa de um grupo de profissionais de Pilates de São Paulo, que oferta lives diárias às 8 horas da noite, direcionadas a pacientes pós-Covid. Pensando nesse público final aí que está precisando de atendimento e não consegue atendimento privado, né, e o Sistema Único de Saúde não consegue suprir, eu transmito toda semana, nas quartas-feiras, e todos os outros dias da semana tem transmissão de lives ao vivo voltadas para o público final, pensando em reabilitação, em alívios de dor, usando só itens simples que as pessoas tenham em casa, para que as pessoas possam realizar. Não é voltado para os profissionais da saúde, sim para o público final que está em casa, que não tem recursos de praticar uma fisioterapia, de praticar um Pilates. Já o Robson deixa como dica um fácil exercício para auxiliar na restauração da capacidade pulmonar. Uma dica que a gente dá sempre para os pacientes, né, aqueles que não têm acesso e que queiram fazer exercício respiratório em casa, eles podem pegar uma garrafinha de água mineral de 500 ml, né, preencher com água até a metade e colocar um canudo, né, desses de canudo de refrigerante, dentro da garrafinha. Puxa o ar pelo nariz, né, e quando for soltar o ar, solta pelo canudo dentro da garrafinha, fazendo com que a água dentro da garrafa borbulhe. Mas em torno de 3 vezes ao dia, em torno de 10 a 20 repetições. Exercícios importantes, né, para quem se recuperou, mas é uma recuperação que é parcial, né, e tem aí uma longa caminhada para muitas pessoas até que possam atingir, né, a sua plena forma física novamente. Bom, nós estamos chegando ao nosso primeiro bloco de interatividade, espaço que a gente reserva inteiramente para você, para o seu recado, para o seu olhar atento, né, para aquilo que está acontecendo no nosso dia a dia, na nossa cidade, nas nossas comunidades, para você contar a sua notícia, para você mandar a sua foto, o seu áudio, o seu vídeo para a gente. E para participar é bem fácil, é bem simples. Você pode usar o nosso WhatsApp, que é o 51997697129.
Ah, mas eu prefiro usar o Facebook. Não tem problema, pegue já o seu smartphone aí, ou se você estiver na frente do seu computador, é só abrir a nossa live em facebook.com/TV Cachoeira e mandar o seu recadinho pra gente. Vamos começar aqui pelo Face. A Mara Regina tá mandando uma boa tarde pra gente aqui. O Cláudio Machado também dizendo aqui, bem-vindo inverno 2021. Obrigado, Cláudio, pela sua participação. Aqui em Cachoeira do Sul começou um inverno bem raiz, né? Começou hoje, amanheceu bem tarde, muita cerração, muita umidade. Daqui a pouquinho, inclusive, nós vamos falar mais sobre as características desse inverno 2021. A Jurema Barcelos está lá em Porto Alegre, ela disse que também começou com tudo frio, com uma chuvinha, né? Aquela chuvinha fina. Obrigado, Jurema, pela sua participação. A Lorena Moraes está por aqui também. A Berenice Freitas está questionando aqui a efetividade da testagem. Ela diz, podemos estar negativos num dia e no dia seguinte positivo. Aí fico a me perguntar qual a real eficácia da testagem para o comércio, questiona aqui a Berenice Freitas. Apenas para trazer aqui uma informação oficial da Prefeitura, né, Berenice? A informação é justamente para fazer esse monitoramento. A gente sabe que muitas pessoas que participaram da testagem, algumas estavam positivadas para a Covid, portanto foram afastadas desses ambientes de trabalho, justamente para frear o contágio, né? É uma das maneiras que a Prefeitura tem utilizado, né? Vamos dizer assim, isso é apresentado para o governo do estado, justamente para manter as atividades econômicas em funcionamento, já que num período elas tiveram que fechar, né? Justamente pelos números de casos de Covid. Obrigado a Berenice pela participação com a gente aqui, pela opinião dela também. Vamos para a tela? Vamos ver aqui os recados que estão chegando através do nosso WhatsApp. Começamos aqui com um recadinho da Sônia, de Cachoeira do Sul. Uma dúvida, os funcionários que fizeram a vacina há menos de um mês, se fizerem o teste, não vai dar positivo? Questiona aqui a Sônia. Sônia, obrigado pela sua participação com a gente aqui. O decreto mais recente da Prefeitura sobre a testagem, ele, portanto, isenta as pessoas que já estão vacinadas, tá bem? Então, quem já recebeu ao menos uma dose da vacina contra o coronavírus não precisam fazer essa testagem. Então, é para funcionários que ainda não receberam uma dose da vacina contra o coronavírus, tá bem? Obrigado pela participação. A Maria Silveira também está com a gente, de Cachoeira do Sul. Fazem o teste hoje e no outro dia podem pegar o vírus, diz aqui a Maria, né? É a mesma situação que outra telespectadora levantou agora há pouquinho. Obrigado a Maria, né, que participou com a gente aqui também. Maria Kiefer, agora de Cachoeira do Sul. Por que quando sobram vacinas em Cachoeira, não estão fazendo como em várias cidades e vacinando os mais jovens, que pegam ônibus lotados todos os dias para trabalhar? Pedimos que o prefeito faça alguma coisa por nossos filhos, diz aqui a Maria Kiefer. Obrigado, Maria, pela sua participação. Obrigado aí também pelo seu apelo, né, a esse respeito das vacinas. Eu vou falar uma expectativa pessoal aqui, viu? Sinceramente, acredito que nesse segundo semestre a gente vai ter aí uma certa embalada, uma escalada da vacinação no país, né? E aqui em Cachoeira do Sul também. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais disso. Tomara, né? Tomara que a vacina chegue logo aos braços dos brasileiros para a gente sair logo dessa situação, né? Quem mais? A Cleucira também está com a gente aqui. Eu adoro o inverno, no verão me sinto mal. Obrigado, Cleucira, pela participação. Tem muita gente feliz aí com a chegada do inverno, né? Que tem o seu charme, tem o seu glamour, né? Para quem tem aí o seu fogão a lenha em casa, a sua lareira, boas coisas aí no inverno também podem vir. E você que está nos acompanhando, gosta do inverno? Ou não está muito feliz não com esse começo da nova estação hoje, que já começou aí com o tempo bastante nublado, fechado? Você gosta do inverno? Conte pra gente. Quem mais? A Sinara também está por aqui. Apesar desses dias como hoje, prefiro o inverno. Adoro o frio, diz aqui a Sinara. Obrigado, Sinara, pela participação com a gente aqui no NT Sul. Bom, daqui a pouquinho tem mais recados dos nossos telespectadores, então vai participando. Pegue já o seu celular aí, mande o seu recado no nosso WhatsApp, que daqui a pouquinho eu quero ver a sua participação aqui na nossa telinha também. Se quiser gravar um áudio, um vídeo, manda pra gente, estamos aguardando o seu recadinho. No próximo bloco, a previsão do tempo para essa segunda-feira, que marca o início do inverno. E ainda, mais de 1.300 pessoas foram vacinadas no fim de semana e a imunização continua em 6 postos aqui de Cachoeira do Sul. E na entrevista do dia, a gente fala sobre como vai ser esse inverno, que começou hoje. Muito frio?
Tem previsão de chuva? Previsão de enchente? A gente vai trazer todos os detalhes. O NT Sul volta em 3 minutinhos. Não saia daí. NT Sul já de volta ao vivo. Obrigado pela companhia com a gente aqui na hora do almoço. Gente, o inverno oficialmente começou no hemisfério sul, mas não vem com tanta força, ao menos por enquanto, né? Nessa semana as temperaturas estão um pouco mais amenas que na semana passada e nós vamos ver agora na previsão do tempo como o tempo se comporta hoje e também nos próximos dias aqui em Cachoeira do Sul. Segunda-feira com frio em Cachoeira do Sul, nesta segunda que marca o início do inverno 2021. O dia amanheceu nublado, teve muita cerração no fim da madrugada, mas uma das características de hoje deve ser sol entre nuvens. Temperatura mínima 11 graus, máxima 16. Terça-feira tem previsão de sol entre nuvens, mínima 13 e máxima 17 graus. Quarta-feira pode ter chuva em Cachoeira do Sul. O sol até deve aparecer, mas vai ter uma presença bem significativa de nuvens e as pancadas, portanto, podem ocorrer a qualquer hora. Mínima 12 graus, máxima 18. Veja agora como fica o tempo em todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. A estação mais fria do ano, que chegou ao hemisfério sul à 00h32 desta segunda-feira, tem início com instabilidade em boa parte do estado gaúcho. Pode chover a qualquer hora do dia na região norte, na serra e no litoral norte. Isso ocorre por causa do avanço de uma frente fria pela costa gaúcha, em conjunto com um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai. Já na região metropolitana de Porto Alegre, Vale do Rio Pardo e no sul do estado, o tempo segue bastante nublado, mas não chega a chover. Enquanto isso, nas demais áreas, o sol predomina entre poucas nuvens. Em Porto Alegre, máxima de 17 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 19. Em Passo Fundo, na região norte, 14. Na região central, em Santa Maria, 16. No litoral norte do estado, em Tramandaí e Torres, 19. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 17 graus. O sábado foi de protesto contra o governo federal de Jair Bolsonaro em todo o país. A principal reclamação dos manifestantes é em relação à gestão da pandemia de coronavírus que matou mais de 500 mil de brasileiros. Os atos foram convocados pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, formadas por dezenas de organizações sociais e sindicais, apoiadas por partidos e líderes políticos. Em Cachoeira do Sul, manifestantes também se organizaram em atos no sábado. Pela manhã, foram colocadas cruzes no trevo do Clube Comercial para homenagear as vítimas da Covid-19. À tarde, manifestantes tomaram as ruas em passeata que percorreu o centro da cidade, após concentração na Praça da Caixa d'Água. Com mais de 500 mil de óbitos, o Brasil é o segundo país no ranking de mortalidade da pandemia. A Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo da Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul aprovou o requerimento de audiência pública para tratar da situação econômica dos pescadores que estão impedidos de exercer a atividade pela invasão das palometas no Rio Jacuí. A audiência é de iniciativa do presidente da comissão, deputado Adolfo Brito. As carnívoras palometas se desenvolveram em grande escala no rio e estão causando perdas substanciais à atividade pesqueira e turística. Conforme Brito, em vários municípios situados à margem do Rio Jacuí, dezenas de pescadores perderam a atividade de sustento das suas famílias. Bom, e nós vamos para mais um bloco de interatividade agora, para ver o seu recado, para ver a sua mensagem aqui na nossa tela. Já mandou sua participação para a gente aqui? Não mandou ainda? Corre aí, pegue o seu celular, estou esperando o seu recadinho aqui, porque a sua opinião é sempre muito importante, repercutindo os fatos do dia, por vezes concordando, por vezes discordando, mas a democracia é assim, né? E assim nós vamos registrando, com um olhar atento da comunidade, os fatos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Nosso WhatsApp é o 51997697129, número que está aí na tela, e nós vamos de imediato aqui para a nossa telinha para ver os recados que estão chegando. A Sônia Cunha está interagindo com a gente aqui. Já gostei do inverno, mas com a idade e problemas de saúde, o inverno só me prejudica.
Ainda vou seguir a recomendação médica. No teu caso, só morando na praia, diz ela aqui. Estou só pela aposentadoria, ainda vou morar longe do inverno. Conta aqui a Sônia. A Sônia manda aí uma foto pra gente. Tá aí a foto da lareira, né? Foguinho. Legal. Aí fica melhor ainda, né? O inverno bem quentinho. Obrigado pela participação, obrigado pela foto compartilhada com a gente aí, né? Vamos ver mais um recado? A Irene Wanda Friedrich, de Cachoeira do Sul, nada com fogão a lenha, esquenta toda a casa e a Irene manda a foto pra gente aí. Tá aí o fogãozinho, a portinha aberta ali, né, que ajuda a esquentar mais ainda. Coisa boa, né? E aquelas boas guloseimas do inverno também, né? Bons pratos típicos, certamente são sempre muito bem-vindos. Grande abraço para você aí, minha amiga. Obrigado pela companhia com a gente aqui na Novo Tempo. Quem mais? A Tainara, de Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre, até que não está muito frio para o primeiro dia de inverno. Eu não gosto do inverno, os dias são feios, deixam a gente mais triste, diz aqui a Tainara. Obrigado, Tainara, pela sua participação. É verdade, né? Os dias mais fechados, né, tendem a ter, assim, um sentimento mais para baixo, né? E você que me assiste, tem isso também? Sente-se, assim, um pouco menos feliz no inverno, naqueles dias mais nublados, chuvosos? Ou tanto faz, né? Você consegue se divertir, consegue estar em alto astral nos dias mais fechados. Conte pra gente, mande sua mensagem aí também. A Beloni também está interagindo com a gente, de Cachoeira do Sul. Eu nasci no verão, mas prefiro o inverno. Uso fogão a lenha, a comida fica quentinha, diz aqui a Beloni. É verdade, né? Vantagens aí, portanto, do inverno, né? Do fogão a lenha, para quem tem esse privilégio de ter o fogão a lenha em casa. Bom, daqui a pouquinho tem mais recados aqui, recados do nosso Facebook, de outras redes sociais. Vai interagindo, já já a gente volta aqui para a telinha. Gente, a Secretaria Municipal de Interior e Transporte interditou hoje de manhã a ponte da Forqueta, no interior de Cachoeira do Sul. O motivo é a troca de madeiras na parte superior da estrutura. A previsão, segundo a pasta, é concluir a ponte até o final da tarde de hoje. E mais de 1.300 pessoas foram vacinadas contra a Covid-19 neste fim de semana aqui em Cachoeira do Sul. Os números são da Secretaria de Saúde, que afirma estarem disponíveis ainda mais de 600 doses do imunizante para pessoas com 55 anos, gestantes e pessoas com doenças crônicas. O sábado de vacinação em Cachoeira do Sul contabilizou 1.345 pessoas imunizadas contra a Covid-19. A vacinação segue ainda nesta segunda e ao longo da semana, com doses disponíveis em 6 unidades de saúde da zona urbana. Isso porque as doses que estão disponibilizadas são da Pfizer, medicamento que exige a conservação em baixas temperaturas, que é possível apenas nas unidades de saúde. As doses estão disponíveis na US1, junto ao INSS, o S4 no antigo Centro Social Urbano e o S14 no bairro Marina. Ainda na ESF2, no bairro Carvalho, ESF3, no bairro Noêmia e ESF4, junto ao Hospital da Liga. O público-alvo ainda não alterou. Seguem habilitados a receber a vacina pessoas com 55 anos ou mais, gestantes com ou sem comorbidades, pessoas com doenças crônicas. Entram na categoria de comorbidades os pacientes com asma e hipertensos em todos os estágios. Professores e trabalhadores da educação também podem procurar as unidades de saúde para receberem a vacina. Portanto, se você está nessa faixa, está no público prioritário nesse momento, não deixe para depois, faça a sua vacinação, porque as vacinas, sem sombra de dúvidas, elas salvam vidas, né? E são as vacinas que vão nos tirar da situação em que estamos, né, da pandemia no nosso país. Bom, e uma nova remessa de 526 mil doses da vacina AstraZeneca, essa remessa chegou hoje de manhã aqui no Rio Grande do Sul. É a maior quantidade do imunizante recebida em um só lote até agora. As ampolas chegaram ao Aeroporto Internacional Salgado Filho às 9h40 da manhã. A nova remessa de doses deve ser usada para a segunda aplicação, mas não vai ser distribuída imediatamente aos municípios. O lote foi encaminhado para a Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos em Porto Alegre. A distribuição às 18 coordenadorias regionais de saúde e aos municípios vai ser feita, segundo o governo, em um momento oportuno. Gente, a estação mais fria do ano começou hoje e vai até o dia 22 de setembro, quando começa a primavera.
As notícias são de que esse vai ser um inverno típico com bastante frio. Quem confirma isso é o entrevistado de hoje, que também vai falar sobre chuva e se nós vamos ter ou não aquelas tradicionais enchentes. Gabriela Belo é quem bate um papo com ele. Boa tarde, Gabi. Olá, Daniel, boa tarde para ti, boa tarde a todos que acompanham o NT Sul de hoje. Então, eu estou aqui hoje com esse desafio de trazer um meteorologista e contar para a gente como o inverno deve se comportar, já que hoje é o primeiro dia da estação mais fria, né? Frio esse que a gente já começou a sentir na semana passada. Para falar desse assunto, está comigo o Gabriel, ele que é meteorologista do Sigma. Gabriel, obrigada por ter atendido o nosso convite, uma boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui, né? Mais uma vez a gente está aqui falando um pouco como é que ficam as condições do tempo. Então, já nesse inverno, né, a gente já vai ter uma condição bastante atípica. A tendência é que a gente tenha um inverno relativamente frio, abaixo da média de modo geral. Então, assim, a tendência até mesmo ao longo do inverno é que a gente tenha mesmo um comportamento aí de neutralidade nas condições, né, do Pacífico Equatorial. E o que isso vai impactar no nosso inverno, né? Em questão no comportamento das chuvas, a gente deve ter um padrão de chuva mais irregular, né, ao longo desse inverno, ou seja, chove um dia e fica vários dias sem chover. É um comportamento muito similar ao que a gente já observou ao longo do outono desse ano, e esse comportamento ele deve persistir, né, ao longo do inverno. Só que, assim, porém, nesses eventos de chuva que a gente tiver ao longo do inverno, né, em determinados eventos a gente pode ter pontualmente chuva um pouco mais volumosa, e que no final das contas a gente pode ter eventos que ficam próximos até mesmo da média de determinadas regiões. Mas, de maneira geral, né, o estado do Rio Grande do Sul como um todo, a tendência é tanto para esse mês agora de julho, que a gente já vai entrando, né, essa reta final de junho, o mês de julho como um todo e agosto, né, o inverno como um todo, a tendência é que a gente tenha um período bem abaixo da média, né, nas chuvas aí esperadas para essa época do ano. Com relação às temperaturas, a gente deve ter aí uma estação, tipicamente, né, o inverno já é a estação mais fria do ano, então é um inverno já bem marcado para a gente já ter um aumento na frequência, né, dessas frentes frias que avançam sobre o estado. Então, se a gente tem uma maior incidência dessas frentes frias, a gente vai ter uma maior incidência também das massas de ar frio, ou seja, as temperaturas elas vão permanecer baixas, né? Ao longo desse mês de junho, a gente teve uma primeira quinzena um pouco acima da média, né, de maneira geral sobre o estado, só que agora na segunda quinzena de junho a gente já mudou totalmente o padrão, a gente já entrou praticamente, já está estabelecido, né, um inverno climatológico, mas agora, né, a partir dessa segunda-feira, a gente já está, né, sobre o inverno astronômico, né, então a partir de diante a gente já começa o inverno que vai se estender pelo menos até o dia 21 de setembro, e a gente deve ter uma estação bem típica mesmo de inverno, frio não deve faltar, a gente deve ter uma condição mais características de massas de ar frio mais bloqueadas sobre o Rio Grande do Sul. E o que isso impacta no nosso estado? A gente deve ter uma condição mais fria, principalmente na metade sul do Rio Grande do Sul, é esperado, né? E já na metade norte do estado, a gente deve ter um padrão já típico da época, as temperaturas ficam próximas da média, ou seja, não são aguardados aí períodos mais prolongados de veranico, pelo menos para esse mês de julho. Agora, já para o restante do inverno, a gente está com uma grande incerteza a partir do mês de agosto em diante, justamente por conta das condições de neutralidade que a gente vem observando, porque um mês de neutralidade é bem típico, que a gente pode ter vários eventos, tanto um evento de veranico, quanto um evento de frio intenso, quanto um evento de chuva intensa. Então, geralmente a gente observa em mês de neutralidade uma condição de que pode acontecer de tudo na atmosfera. Então, a janela de previsão a partir do mês de agosto em diante está um pouco incerta. Mas, de maneira geral, a gente observa que nessa condição de neutralidade deve persistir ao longo do mês, né, de inverno, uma condição de chuva bem abaixo da média em todo o Rio Grande do Sul, de maneira geral. Mas, pontualmente, a gente pode ter alguns eventos aí mais localizados, né, de chuva volumosa. Mas, em grande parte do mês, a chuva, né, vem bastante escassa, né, não vem para todos, infelizmente, né, mas essa é a condição esperada, de maneira geral, no estado para esse inverno no Rio Grande do Sul. As chuvas, na verdade, elas já estão bastante atrasadas, né? Porque nesse período aí a gente já tinha enchentes, pelo menos registro de ao menos uma, né? Se não duas. Isso, exatamente. Até porque ao longo do mês do outono, né, a gente passou por um período de laninha, né? Essa laninha, nos últimos meses, ela
ela literalmente já não existe mais, a gente está com uma condição de neutralidade, mas ainda assim ainda existe uma anomalia um pouco negativa sobre a região do Pacífico Equatorial, então a gente ainda tem uma condição que ainda predomina, típica de Laninha, justamente porque a gente já vê o impacto nas condições, né, de precipitação. Ao longo de todo o outono foi abaixo da média, né, isso deve persistir ao longo do inverno. O que a gente tem, o que a gente acabou, né, enfrentando aí no mês de outono foi essa questão da amplitude térmica bastante alta. O que acontece? A gente tinha manhãs, madrugadas extremamente frias e ali em torno do meio-dia temperatura praticamente de verão. Então, às vezes, quase que a sensação de 4 estações em um único dia. No inverno deve seguir assim? Exatamente. No outono a gente teve essa condição, né, justamente por conta da condição típica de Laninha, que proporciona justamente isso, né, essas massas de ar frio, elas vêm mais secas do que o normal, então acaba que durante a madrugada a gente tem uma queda mais acentuada da temperatura, e o que acontece ao longo da tarde? Pela ausência de nebulosidade, né, e até mesmo pela diminuição da quantidade dessas nuvens de chuva, a gente tem uma maior amplitude térmica, então tem uma queda muito acentuada da temperatura tanto durante a madrugada e durante as tardes, né, pela ausência de nebulosidade, as temperaturas elas sobem bastante. E a mesma condição ela deve persistir ao longo do inverno. Só que, naturalmente, no inverno a gente já tem uma menor quantidade desse saldo de radiação, né, presente. A gente tem um sol um pouco mais fraco do que o normal agora no inverno, porque é típico, né, da época do ano. Só que mesmo assim a gente vai ter essas amplitudes térmicas aí, só que não diria tão acentuada quanto no outono, né? A gente vai ter uma amplitude térmica um pouco mais baixa em relação ao outono, mas mesmo assim a gente vai ter bastante variação nas temperaturas, justamente por conta dessa condição mais seca que vai persistir ao longo do inverno. E neve? O Rio Grande do Sul vai ter aí registro de neve nesse inverno, no que diz, claro, a previsão? Então, com certeza a gente deve ter algum evento de neve ao longo de todos os anos, a gente sempre tem algum evento de neve pontual, né? Agora, quando que vai vir, a gente é necessário a gente aguardar ainda, porque pelo menos no horizonte mais dos próximos 10 dias, que é uma previsão mais certa que a gente tem para a neve, né? A gente não tem nenhum quadro ainda de neve previsto, mas ao longo do mês de inverno é difícil falhar, né? Pelo menos nas serras catarinenses, nos aparatos da serra, sempre a gente tem algum evento mais isolado de neve, né? Em alguns anos ele vem um pouco mais abundante, outros anos ele vem um pouco mais escasso, mas a gente deve ter sim, com certeza. Eu creio que ao longo do mês do inverno a gente vai ter algum evento sim de neve, né? Agora é necessário a gente aguardar e acompanhar as previsões aí. Quanto mais perto do evento a gente tem mais certeza quais localidades que vão ser atingidas por essa neve, mas eu creio que com certeza a gente deve passar por algum evento de neve ao longo desse inverno. Você falou que a gente está no período de neutralidade, vínhamos aí de um período de laninha, né? Esses fenômenos que acabaram tendo esses nomes mais conhecidos pela gente, né? Que vocês aí fazem toda a previsão, prognóstico com base nesses fenômenos. E após passar esse período de neutralidade, que fenômeno deve atuar? Então, os prognósticos mais a longo prazo, que a gente tem esses modelos, né, que rodam para os próximos meses, ao que tudo indica, no momento, a condição é o quê? Que depois dessa neutralidade, né, que vai persistir ao longo do inverno, a partir da primavera, a gente já tem uma tendência de que retorne a laninha, né? A gente pode ter um retorno da laninha na primavera. E isso não é muito boa notícia, principalmente para a parte da agricultura, né? Porque a gente já sabe que a condição de laninha, principalmente na primavera, afeta bastante a condição das condições de chuva. Então, se de fato esse cenário se concretizar na primavera, né, que há bons indícios, né, que ou a neutralidade ela permaneça ou a laninha ganhe força e ela possa se configurar novamente na primavera. E se caso vier a se configurar, a gente pode ter aí um período complicado para a questão de baixa precipitação ao longo do Rio Grande do Sul, né, isso acaba impactando diretamente os agricultores, né? Mas vamos acompanhar aí ao longo dos próximos meses para ver se de fato isso vai se concretizar. Até aqui o que se tem é que não vai haver grandes mudanças. A gente vai ter um inverno também com baixa precipitação, primavera seguir assim, e aí quando chega o verão aí que assusta ainda mais, né? Exatamente. Ao longo, né, de todo esse período de inverno e até mesmo da primavera, se de fato essa configuração de fato se configurar, né, a gente pode passar por todo esse período de outono, inverno e primavera com anomalias abaixo da média. Então, de maneira geral, o ano, né, de 2021 ele fecharia bem abaixo do que era esperado para essa mesma época do ano, né? Mas essa é a condição que a gente tem aguardado. Mas a gente sempre cita isso porque, assim, sempre a gente tem uma condição de algumas frentes frias que elas vêm um pouco mais bloqueadas do que o normal,
ela pode até mesmo acabar um determinado evento mais isolado, provocando alguns acumulados um pouco mais elevados, né? Então, a gente observa várias vezes ao longo do ano, de repente, um mês que boa parte dos dias eles são secos, só que a gente vem um evento específico, vem lá e provoca 70, 80 milímetros em determinada localidade. Então, a gente vai ver que na soma, na média, aquilo ali fica próximo da média. Só que, de fato, a gente vai observar ao longo dos dias, boa parte do mês ficou sem chuva, né? Então, isso, para o agricultor, isso é um impacto muito negativo, né? E essa condição que ela deve persistir, infelizmente, ao longo do inverno e da primavera. E os temporais, os temidos ciclones, que muitas vezes vêm acompanhados de granizo. O que tu nos diz sobre isso? Então, a questão dos temporais ao longo do inverno, naturalmente a gente já tem, justamente porque ao longo do inverno a gente já tem uma maior quantidade dessas frentes frias avançando. Então, essa interação das frentes frias, né, com até mesmo esses ciclones que às vezes se formam lá no mar, a gente pode estar tendo uma atmosfera um pouco mais propícia a esses temporais, né? E a questão dos ciclones é naturalmente, ao longo que a gente vai se aproximando do inverno, a gente sempre tem esses ciclones mais intensos do que o normal, porque é climatologicamente normal para essa época do ano, e até mesmo em algumas ocasiões eles ocorrem um pouco mais próximo da costa, né? Então provocam ventos um pouco mais fortes. Então é comum a gente observar no período do inverno e até mesmo na primavera a ocorrência desses ciclones, né, até impactando diretamente mais a faixa leste do Rio Grande do Sul, né, o sul gaúcho como um todo. E os temporais, com certeza, a gente deve ter sim, porque sempre quando a gente tem um intervalo de uma frente fria e outra, que a gente passa uma condição desse intervalo entre duas frentes frias, a gente tem um ingresso de um ar um pouco mais quente sobre a região e devido à interação dessa nova frente fria que vai entrar, a gente tem a formação de novos temporais. Então, com certeza, a gente deve ter uma condição para temporais aí nesse inverno. Agora, se ela vai ser bastante ativa ou não, isso a gente tem que aguardar mais alguns dias para ver com mais proximidade desses eventos, né? Mas isso é uma coisa que é muito difícil falhar, a questão dos temporais, né, e dos ciclones. A gente sempre tem, né, todos os anos a gente tem a notícia desses eventos aí sobre o Rio Grande do Sul. Infelizmente. Então tá, Gabriel, agradeço a tua participação, meteorologista conversando com a gente lá de Pelotas, né, Gabriel? Gabriel Cassol falando aí sobre a questão de como deve se comportar o inverno. A gente também se estendeu, fomos até o verão lá para saber de que maneira o clima aí deve impactar o nosso dia a dia. Muito, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço e até mais. Tchau, tchau. Então, Daniel, as roupas, né, se não foram tiradas aí as mais pesadinhas do guarda-roupa, corre que ainda dá tempo. A gente vai ter um inverno bem frio, com temperaturas bem baixas aí. E quem, né, tá daqui a pouco no meio rural e pode recorrer a um foguinho, é hora de rachar muita lenha para esquentar o corpo e, né, aguentar aí essas temperaturas mais frias e poder aquecer um pouquinho mais a casa e se aquecer também. Eu volto com você. É isso aí. Obrigado, Gabi, pelas informações. Aí algumas dicas também, né, para esse cenário que está chegando do inverno 2021. E nós vamos aqui para a nossa tela ver mais alguns recados dos nossos telespectadores, recados que chegam aqui pelo nosso WhatsApp. A Márcia: estou ligada no NT Sul aqui na quinta. Minha filha está fazendo 13 anos hoje. Parabéns para ela. Parabéns, portanto, aí para a filha da Márcia. Felicidades, muitos anos de vida nessa data especial. A Irene também está interagindo aqui. Luiz e eu gostamos muito da primavera e do verão. Detestamos inverno, pois sol é vida, diz aqui a Irene. Obrigado, Irene. Grande abraço para você, para o Luiz. Obrigado pela participação com a gente aqui no NT Sul. Adriana Zanotto: aqui em casa temos uma lareira para aquecer o inverno. Tem foto aí que a Adriana manda pra gente. Aí sim, é tudo de bom, né, Adriana? Obrigado aí por compartilhar a foto aqui com a gente no NT Sul. O NT Sul de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã ao meio-dia aqui na telinha da TV Novo Tempo. Acesse aí novotempo.com/NTSul para mais notícias de Cachoeira e do Rio Grande do Sul. Ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau.